tarde, bom dia, boa noite, dependendo da hora que você está assistindo. Você está aqui no canal Machadeco e bem-vindo. Como está escrito aqui na Palavra de Deus, nós cremos, é como eu costumo dizer. As pessoas acham que a história de Jonas, por exemplo, que foi engolido por um peixe, muitos falam que é a baleia, a Bíblia não fala que é a baleia, mas eu costumo dizer, olha, eu creio, a fé, ela não questiona. A fé, ela não fica perguntando, e se não, isso não é possível. Não, a fé é você crer. Ou você crê em Deus, ou você não crê em Deus. Você crê que Deus existe? Vai bem. Os demônios têm certeza que Deus existe. Então, o que acontece? Deus é real, o céu é real, o inferno é real, assim como a nossa vida. Embora seja imaterial, a gente esteja um corpo carnal, ela é muito real. Né? E as coisas espirituais são muito mais nítidas e muito mais reais do que qualquer pessoa possa imaginar. Isso a pessoa pode sentir a partir do momento que ela tenha uma experiência maior com Deus, uma intimidade maior com Deus. Então, à medida que essa intimidade vai crescendo, esses sentimentos vão crescendo. À medida que a pessoa vai orando, e vai fazendo jejum, intermitente ou não, e consagrando alguns jejuns, né? Durante quanto você possa aguentar, ou proposta do seu coração você faça ou não. Então, isso vai aumentando o crescimento espiritual, vai fazendo com que a pessoa cresça, você cresça espiritualmente, e aí você vai sentir as coisas espirituais, você vai sentir mais as coisas espirituais, porque você está tendo contato direto, mais frequente, crescendo nessa intimidade com o ser superior espiritual. E nós somos corpo, alma e espírito. E nós não descendemos dos macacos, nós não viemos de uma evolução, de uma teoria da evolução, que ela justamente, essa teoria da evolução, ela, o calo dela, de Aquiles, é mistério da visão. Um cientista ex-ateu da China, ele estudando a visão, o funcionamento do olho, ele se converteu. Ele deixou de ser ateu por causa dos estudos que ele fez. Falando de que é bilhões e bilhões de células, mais do que as estrelas que você possa contar no nosso cérebro e a visão, isso aqui, né? E seria possível, ele disse, é impossível que um ser seja formado, essa mente, essa visão, né, possa ser formada em 9 meses. Né? Um bebê demora 9 meses para nascer. Então, ele creu que há uma mente criativa atrás disso. Depois procure esse vídeo aí no YouTube mesmo, você vai achar esse podcast aí, uma entrevista com esse chinês ex-ateu, né? Graças a Deus, né? Então, o que acontece? Nós cremos que Deus realmente ele está no controle de todas as coisas. Né? E eu queria falar a respeito do arrebatamento, porque em 1 Tessalonicenses está escrito que os mortos ressuscitarão primeiro e que depois nós vivos seremos arrebatados e encontraremos com Jesus nos ares. Né? Então, isso é real, mas por que eu estou levantando essa questão do arrebatamento? Né? Talvez muita gente fique dizendo, não, mas isso aí já foi falado há tanto tempo, né? E nunca aconteceu, está demorando muito, né? Está demorando muito a acontecer. Mas olha só, quantas pessoas têm tido visões a respeito do arrebatamento? Você já reparou isso no próprio YouTube, nas próprias redes sociais, né, diversas? Quantas pessoas têm tido sonhos a respeito do arrebatamento? Quantas pessoas, uma hora que elas sofreram um desastre ou uma doença e elas morreram e elas subiram, né, o céu, ficaram um tempo lá com Jesus, os médicos lá tentando fazer ressuscitar a pessoa, fazendo aquela massagem, né, no coração, e depois de tantos minutos a pessoa volta, os médicos ficam maravilhados, e ela volta contando o que ela viu no céu, o que Jesus falou, e o que aconteceu, e elas falam,
do arrebatamento, elas falam que Jesus disse que a vinda dele está muito próxima. E Jesus começa a revelar a respeito de guerras que irão acontecer em breve. E Jesus começa a revelar sobre pestilência, uma peste que vem como se fosse uma peste negra, né, do século passado, que morreram milhões de pessoas, e que eles estão fazendo com a inteligência artificial, né, teoria da conspiração ou não, esse vírus aí que vai mandar, e dizem que vem da China, né, essas coisas geralmente vêm da China, Covid e tal. Então, o que acontece? Você não pode ficar sem crer. Eu não posso ficar sem crer nisso. Porque quantas pessoas tiveram sonhos a respeito disso? Quantas pessoas tiveram visões a respeito do arrebatamento? Quantas pessoas foram arrebatadas e elas não sabem como, né? Tanto na hora que elas morreram e voltaram a se ressuscitar, que Jesus mandou elas de volta, justamente para testemunhar e contar o que ela viu e o que ela ouviu, as maravilhas do céu. As pessoas queriam voltar, mas tiveram que voltar porque não tinha completado a missão dela, o trabalho que Deus ia realizar através dela. Então, poderá isso ser apenas delírio? Isso ser apenas uma coisa da carne? Ou uma força da mente? Ou algo assim, porque a pessoa quer acreditar nisso? E ela aprendeu assim desde pequeno. Alguns dizem que você depois da grande tribulação, porque esse negócio de arrebatamento antes da grande tribulação, começaram dos tempos para cá, da senhora McDonald lá nos Estados Unidos, e coisa e tal, e que os antigos sempre ensinaram que não vai ter esse arrebatamento secreto, né, e falam até de uma forma meio irônica, a pessoa vai ser arrebatada, vai deixar a roupinha ali no sofá, ou onde ela foi arrebatada. E eu digo, quantas pessoas estão tendo as mesmas visões, revelações, quantas pessoas que, no momento de morte, foi revelada a ela, vocês acham, sinceramente, que não é verdade? Pois se está na Bíblia, é verdade. Aqui na minha Bíblia está escrito, uma delas, né? Essa é a Bíblia do Ministro. Então, essas revelações não vieram só de um tempo para cá, de mais antigos pregaram diferente, não. A Bíblia, está escrito na Bíblia, a Bíblia é muito mais antiga do que as pessoas começaram a revelar. Então, vamos nos preparar, não importa, né? Importa que está tudo perto. Está tudo perto, porque está claro, já está em 3D, a Bíblia está se cumprindo em 3D, não é possível, as pessoas não enxergam. Né? Bem que Jesus disse, será no dia de Noé que se casarão, se darão em casamento, estarão fazendo festas, estarão comemorando várias coisas, porque as pessoas não estão nem aí, eles querem viver a vida delas, viver o dia a dia. Né? E em tantas revelações eu tenho visto de que as coisas vão ficar feias a partir de 2026. E se você acorda de manhã e você vive durante o dia pensando, estou cansado da rotina, eu estou cansado, né? Então está um tédio tremendo na minha vida. Não, eu quero te dizer o seguinte, não fica assim não. Dê glória a Deus. Eu, todo dia, quando eu acordo, eu falo com Deus, Deus, muito obrigado pela mesmice, muito obrigado por um dia ser igual ao outro, porque eu sei que vão vir dias piores aí eu durmo, descanso, me espreguiço, vivo a minha vida do dia a dia, tranquilo, porque eu sei que ainda estamos na fase da tranquilidade, ainda para mim, né, pelo menos para os que buscam a Deus. Ore na madrugada, busque muito a Deus, busque entendimento a Deus, busque a Deus pedindo para que Deus dê entendimento às pessoas, que os crentes, as igrejas acordem, que preguem o Evangelho, que preguem a verdade, que preguem o arrebatamento, que preguem que Jesus virá, que pregue a palavra como ela é, não teologia da prosperidade, não o evangelho que agrada as pessoas. Uma vez eu tive um sonho de um pastor, ex-amigo meu, já partiu, e ele com uma mala cheia de arsenal de pescaria, e eu entendi que esse material, esse arsenal de pescaria, era que as igrejas estavam usando. As igrejas sabem, o homem, o ser humano sabe, e o inimigo sabe, e está colado com o ser humano nisso, quando ele faz isso na carne, como atrair as pessoas para a igreja. Os recursos humanos, né, os shows, e os entretenimentos, e tantas coisas que estão atraindo as pessoas para a igreja, enchendo as igrejas. Mas e eu pergunto, é isso que Deus quer? Não.
Deus quer que pregue a verdade. Então, se o teu pastor, se lá na tua igreja, não está pregando Jesus Cristo morto, ressurreto, assunto aos céus, Maranata, vem Senhor Jesus, Apocalipse, não está pregando a verdade, não está fazendo você se preparar espiritualmente, não está te ensinando a buscar uma intimidade maior com Deus, em oração, em jejum e estudo da palavra, então você ore para que você mude para uma igreja séria, ou então você ore para que o pastor mude a doutrina, para que a igreja mude. Né? Então, você peça a Deus isso. Então, muito obrigado por você estar aqui. Né? E eu quero aqui no final fazer uma oração. Pai querido, Pai amado, abençoa todo ouvinte que está aqui ouvindo, que ouviu as mensagens, que vão ouvir, para que estudos possam ser despertados, Pai, e que Jesus realmente está vindo, o arrebatamento está próximo e que devemos nos preparar. Conscientize as pessoas disso, conscientize as igrejas, Pai, e em nome do Senhor Jesus, a cada ouvinte, e eu ministro a paz do Senhor Jesus para a tua vida, em nome de Jesus. Até tchau, como eu sempre digo nos meus vídeos, e até o próximo vídeo.